Boa noite! Boa noite, tudo bem, gente? Eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira e hoje nós estamos com a Paula Lessa, que vai falar um pouco aqui pra gente sobre o uso excessivo das tecnologias nos dias atuais. Paula? A Paula ela é professora e psicóloga, professora da FAMAT, né, Faculdades Integradas Maria Tereza, e ela tem um projeto de pesquisa sobre esse tema que a gente está abordando hoje, que é o uso excessivo das tecnologias digitais. É o PIBIC, não é isso, Paula? O projeto de extensão se chama PIBIC, mas o nome da pesquisa é Reflexões sobre o Sujeito e a Virtualidade. Reflexões sobre o Sujeito e a Virtualidade. E a Virtualidade. Para começar, para quem estiver assistindo, enquanto a gente vai compartilhando, o que te levou a escolher esse tema para pesquisar, para se engajar e levar os alunos a pesquisarem também? Então, Bruno e Rafael, primeiro eu queria agradecer a vocês dois pelo convite. Achei muito bacana essa iniciativa de vocês, né, de terem um perfil, né, um canal no YouTube para estar justamente empoderando mais os psicólogos, né, a respeito de como eles podem se divulgar, como é que eles podem estar mostrando o trabalho deles. Então, assim, achei muito bacana a iniciativa de vocês. Obrigado. E fiquei muito feliz com o convite, porque eu já conheci o Bruno, o Rafael, acho que de alguma maneira eu conheci, né? Mas agora que eu tô realmente, de fato, encontrando, então achei muito bacana. Bom, o tema da pesquisa surgiu, aliás, o Rafael, que também trabalhou em Jurujuba, ele vai lembrar das reuniões clínicas. Sim. Que aconteciam em Jurujuba, né? E na época, um professor também, psiquiatra, chamado Alexandre, ele faz parte de um grupo lá do IPUB chamado Delete, que também é um grupo que lida também e estuda, né, as questões que envolvem o uso excessivo da tecnologia. E a palestra, né, do Alexandre me despertou uma atenção muito grande, porque eu ouvindo, né, a maneira com que ele abordava principalmente o uso num aspecto mais negativo e tudo mais, eu fiquei pensando na adolescência. Eu atendo muitos adolescentes no consultório, eu tenho uma filha adolescente, e eu tinha acabado de terminar o meu mestrado dentro de uma outra linha de pesquisa em saúde mental, e eu pensei, nossa, isso é o filé do momento, né? É uma coisa legal. E me chamou muito a atenção. E eu, de uma certa maneira, eu vivencio um pouco disso. Na minha casa, no meu consultório, né? Enfim. Não dá para escapar muito dessa realidade. Aí eu fiquei pensando assim, como começar, né, a falar disso. E aí comecei a trazer o tema para os alunos. E assim, o que me surpreendeu é que rapidamente os alunos compraram a ideia, né? Hoje a pesquisa em extensão lá na FAMAT é uma coisa muito divulgada, é uma coisa muito incentivada, os alunos têm muito interesse. A coordenadora Gabriela Bassani, ela é uma entusiasta, né, da pesquisa, incentiva muito. E eu entrei nessa e curti, falei, então vamos. E com os alunos, né, vindo junto comigo. E assim a gente começou, em 2014, 2015, a fazer essa pesquisa, e ela vem se desenrolando bem. Já teve várias etapas aí várias etapas já aconteceram nessa pesquisa ao longo desses anos. Vamos dar uma pausa para dar boa noite pro povo, porque assim que a gente entrou, uma galera já entrou dando boa noite pra gente. Gente, boa noite. Então, aqui, ó, obrigada pelo carinho. Lorena Dalbello, que foi sua aluna, estou aqui ligadinha. Paula, diva da psicologia. Beijo, saudade Lorena. das aulas dela. Ela é maravilhosa. Boa noite. A minha mãe, boa noite, mãe. Boa noite, Boa Nainha. noite, mãe do Rafael. Sheila Dias está dando boa noite também. Olá, Paula, boa noite. Oi. A Angélica Nelise, boa noite, rapazes. Acho este tema ótimo e bem atual. Vou pôr minha filha adolescente para assistir. Eu confesso, tento me controlar, mas sou viciada. E a Tayana Barros dando boa noite, e a Babi dando boa noite também. Oi, beijo, Tayana. Beijo, Babi. Obrigada. A Cíntia Dias também está com a gente, a Babi Xavier, a Eunice Beirão. Muitas pessoas assistindo, participando. Envie seus comentários, suas perguntas. Aproveitem a oportunidade para tirar dúvidas e compartilhem essa live para que mais pessoas possam participar também, tirar suas dúvidas. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, que é o Motiva Consultoria para Psicólogos. Paula, aqui a Angélica Nelise já fala de ser viciada. Eu vou aproveitar isso para fazer uma pergunta que eu já vinha pensando, né? Nessa pesquisa você também passa por essa questão de identificar se há vícios, se há algum tipo de patologia vinculada ao uso das redes e da tecnologia? Então, foi bom que você entrou já na sequência da onde eu tinha parado, né, de explicar. Essa pesquisa ela já
teve algumas fases, né? Na fase inicial, estávamos muito focados em ver as consequências nocivas do excesso desse uso, né? E aí foi onde nós pesquisamos alguns diagnósticos, né, que já vão sendo abordados, embora eles não se encontrem nos manuais, ainda não estão nos manuais, mas já são estudados, já são ditos, já existem pesquisas em torno disso, que seria nomofobia, cybersickness, cybercondria, jogo patológico, online e dependência de internet. Então seriam os 5, né, mais discutidos, mais falados, né, a respeito disso. Esse foi o primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, a gente queria observar se as pessoas conheciam, né, esses diagnósticos e se elas demonstravam comportamentos que pudessem reforçar esses diagnósticos. Então, assim, esse foi o início. Hoje, né, a gente já está num momento um pouco diferente, estamos namorando um pouco mais a internet, né? Porque assim... Passou do medo para uma paquera, é isso? Mais ou menos isso. Porque assim, eu comecei a perceber que não se trata da ferramenta em si, e sim de quem segura a ferramenta. Legal. Então, assim, tem os aspectos negativos disso, né? Como qualquer outra coisa que você use excessivamente, mas também pode ser uma coisa muito legal quando bem usada. Então, hoje a gente está no momento da pesquisa de buscar o meio termo disso, né? Para não só falar, para não só demonizar a internet, né? Eu acho que a gente fica muito num discurso de a culpa é da internet, é a internet que está fazendo isso com meu filho, é a internet que faz isso com fulano, mas tá, né? Cadê a participação dos pais na educação desse filho, em poder de uma certa maneira contornar esse uso, ou com a presença, ou com a delimitação de horários, né? Cadê as outras coisas? A responsabilidade, né? A determinada coisa é muito mais fácil, né? Ao invés de olhar todo o contexto e entender os malefícios e benefícios que causam e tudo mais. Eu gosto até de fazer uma comparação com isso. A culpa é de Narciso, né? Que olhou para o espelho, ou é do espelho que mostrou que Narciso estava ali buscando, né? Então, assim, tudo é a forma com que você usa. Eu estava até pensando, né, antes de vir para essa live, e eu falei assim, eu tenho que lembrar uma coisa assim para as pessoas, né? Na época da Revolução Industrial, né? Século XVIII. Gente, o que foi logo depois, né? A partir da descoberta do vapor, o que foi depois, assim, as máquinas, né? A industrialização, o que foi a televisão, gente, a geladeira, a calculadora. Como é que é a vida das pessoas sem isso? Isso não mudou? Isso não criou subjetividade nas pessoas, porque no momento em que passou a existir uma televisão, a família passou a se reunir em torno da televisão. Criou-se uma nova cultura, um novo hábito. Passou a ter geladeira, não precisava enterrar, porque se enterrava as coisas, né, dentro da terra, para elas poderem durar, salgar os alimentos e tal. Isso não mudou o tempo e a rotina das pessoas, a calculadora, a rotina, a divisão de trabalho. Então, isso tudo nessa época era uma tecnologia. Então hoje a internet, ela vem com essa agilidade, ela vem com essas opções e ela também muda os comportamentos. Então assim, só que ela muda dentro do contexto da agilidade, né, do modernismo, enfim, de tudo que ela traz. Mas eu vejo hoje muito mais por esse lado, é uma ferramenta, o problema é quem segura. Você falou dos avanços tecnológicos, eu lembrei que a caneta Bic é um avanço tecnológico e é a única caneta, se eu não me engano, que está exposta no museu, que é em Nova York, se não me engano é um museu de arte moderna, eu posso estar falando errado agora, mas é um museu em Nova York, justamente por toda a tecnologia que ela trouxe para a época em que ela foi criada. Então, avanços tecnológicos existem há muito tempo, não é um computador ou um celular que representa a tecnologia. A questão é que com cada avanço se tem ônus e bônus, não é isso? Exatamente. Como tudo na vida você tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Então, se eu usar a tecnologia para estudar, para adquirir conhecimento, para aproximar geografias, hoje, por exemplo, eu posso chegar e fazer um passeio no Museu do Louvre pela tecnologia, né? Em outro momento eu não poderia. Se eu usar isso enquanto uma ferramenta de conhecimento, até mesmo de relação, tem pessoas que não podem sair tanto de casa, ou não tem tempo, ou mesmo conhecer um novo relacionamento. Eu sou super favorável, sempre recomendo as pessoas se conhecerem pela internet. Eu acho isso muito legal. Sério, sabe por quê? Assim, muitas pessoas não têm tempo de estar na noitada, não têm tempo de estar num bar, não gostam de bebida, não gostam de estar em confusão. E essas pessoas, que podem ser muito legais, né? Elas não estão ali. Não estão ali no social para serem conhecidas, para interagir, e aí de repente você perde a chance de conhecer alguém muito legal. Então nesse ponto eu acho bacana. O que as pessoas esquecem é que por trás da máquina existe uma pessoa
com todas as suas questões, com todos os seus problemas, né, com todas as suas dificuldades, e que essa pessoa que está atrás do computador, ela também está na vida. Então, os mesmos problemas que eu posso ter conversando com alguém a partir de uma tela de computador, eu posso ter se eu encostar no balcão de um bar e começar a trocar uma conversa. Então, assim, eu acho que fica uma carga muito pesada, muito negativa em cima da ferramenta, né, da internet, do computador, do celular, quando a gente deveria estar falando um pouco mais desse uso. Como usar? Qual a melhor maneira? É uma coisa nova, tem 25 anos que a internet chegou no Brasil, você sabia disso? 1992. É algo recente, né? É muito recente, né? É metade da minha vida. É metade da minha vida. Como você está falando, não é o uso, mas sim a forma como usar. E eu me lembro muito da percepção que eu tenho no dia a dia das crianças, dos adolescentes, e muitas das vezes os pais quase que forçam as crianças e os adolescentes a usarem para que de alguma forma dê um descanso para alguma coisa que eles estão fazendo naquele momento. Em uma dessas lives, até você tem um exemplo de uma situação que eu vivenciei no shopping, um carrinho de criança e toda uma estrutura, um suporte com um tablet parado aqui, passando lá um desenho. E, de certa forma, me pareceu, não é que é aquilo de verdade, mas me pareceu assim, um descanso. Pois aí você trouxe um excelente exemplo, que isso é uma coisa que recentemente estava até refletindo sobre isso a partir de um congresso, de uma fala de um palestrante. Então, assim, você colocar no carro, ao longo da viagem, um tablet, para seu filho poder ficar vendo aquilo, se distraindo, durante um certo tempo, interessante. Agora, aquilo não pode virar uma economia de tempo de você estar com seu filho, porque aí você tem um problema. Eu ouvi fonoaudiólogos falando que algumas crianças estão começando a ter um retardo no desenvolvimento da fala, porque elas ficam o tempo todo ouvindo aquele tati-bitate, né, de alguns programas infantis, não são todos, sim, né, de alguns desenhos. Mas ela fica no looping do programa. Agora, por que ela aprende a falar daquele jeito ou não se desenvolve? Porque ela não tem interlocução com o adulto. Se houver uma distribuição, eu defendo isso assim com muita veemência. Se houver uma distribuição bacana no tempo, como pra tudo na vida, gente, no meu tempo tinha tempo para brincar. Tem tempo para brincar, tem tempo para estudar. A gente não tem tempo para sair à noite, você só pode sexta e sábado. Eu também. Alguém aqui pode mais do que sexta e sábado? Às vezes nem sexta e sábado. Então, se nós adultos, já temos de uma certa maneira uma divisão do nosso tempo para as coisas da vida, as crianças que estão em desenvolvimento também precisam disso. E não é como se você estivesse sendo coerciva ou cerceando isso, sabe? É uma coisa assim de você parar e avaliar, tem tempo para tudo. Sim. Tem tempo para tudo na vida, né? Eu costumo dizer assim, como é que você vai saber o que é felicidade se você não conhece a infelicidade? O contraste, que leva você a valorizar o tempo que você faz determinadas coisas. Então, se eu saio todo dia, pode ser que para alguns tenha muita graça, né? Mas como seria, né? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo de você poder mostrar. É assustador quando a tecnologia vira condição para alguma coisa, né? Eu já vi pessoas que só vão a restaurante se tiver lá o tablet para a criança poder ficar se entretendo. Ou que só viajam se tiver lá alguma coisa para a criança ficar no banco de trás se entretendo. Vira condição, não é algo temporário, é algo fixo. Né? Quase uma substituição de uma função. Exatamente, dos pais. É isso que não deve acontecer. Até que atualmente assim, eu venho conversando muito com pais de adolescentes e tal, que procuram muito assim, como é que eu faço, né? Como é que eu faço em relação a esse uso da tecnologia? Pô, tenta participar com seu filho, chama ele para fazer alguma coisa com você, divide um pouco esse tempo. Vou aproveitar porque tem uma pergunta nessa direção. O Henrique Veloso está colocando aqui que o Colino quer saber como a família pode se defender do vício de um dos seus integrantes. Então, não é bem se defender, fica uma posição meio estar distante, né? Há um antagonismo, né? Você tem que tentar conversar, chamar a pessoa, né, para estar junto com a família, para fazer atividades sociais. Pior que quando esse vício se instaura, né, como todo vício, né, como toda compulsão, não é simples, né, você chegar e desviar isso, mas você tem que tentar interagir mais. Né? Não é à toa que as pessoas buscam uma atividade compulsiva, não é à toa que as pessoas comem sem parar, não é à toa quando as pessoas compram sem parar,
né? Ou bebem sem parar. Então tudo isso aí, existe por trás disso, né? Para a psicopatologia seria um diagnóstico, né? Enfim, ou um modo de estar na vida, um questionamento. Mas um gatilho, né? Exatamente, tem alguma coisa. As pessoas que estão ali, elas não estão indo, abre aspas, pura, né? Normalmente tem um diagnóstico de base, e tem alguma outra coisa, minimamente um transtorno de ansiedade, né? Ou algum dos transtornos ligados à categoria de ansiedade, que pode ser transtorno obsessivo compulsivo, pânico, fobia social, fobia específica, alguma coisa nessa esfera que já cria o atrativo, né, para você mergulhar. E aí a coisa fica mais intensa. Então, às vezes, não é propriamente o uso excessivo, e sim o que está por trás desse uso, né? E muitas famílias têm uma dificuldade enorme de comunicação, né? Independente das redes ou das tecnologias, a comunicação é um desafio humano. E às vezes a tecnologia acaba entrando num espaço que já estava vago antes dela existir, né? Então, não é problema você poder usar... Gente, não é problema poder fazer seu jogo lá, online, né? Tem esses jogos agora, Sims, tem Who, né? Tem todos esses jogos de estratégia, mas não é problema. Inclusive, existem estudos, por exemplo, hoje em dia, que se você desenvolve ali um tempo de jogo, por exemplo, jogos ligados à temática de RPG, tá? São jogos que envolvem solução de problemas. Aí, se você joga 1 hora e logo depois você vai resolver um problema de matemática, você resolve melhor do que você resolveria sem isso. Mas se você ficar 3 horas jogando, você já não resolveria do mesmo jeito. Então, olha que interessante. Porque tem uma parábola aí, né? Tem um processo de ascensão e depois de queda. Exatamente. Então, você vê que interessante. Jogos de tiro, né? Eu particularmente não gosto, mas são jogos que envolvem focalização da atenção. Então você vai e joga 1 hora. Quando você vai ter uma atividade logo depois que exija foco, você vai melhor do que se você não tivesse feito, porque de alguma maneira a atividade estimula zonas do seu cérebro, da sua cognição, que fortalece isso. Então olha só que bacana. Dá para você colocar, organizar melhor, né, o jogo e propriamente qualquer atividade dessa ligada à tecnologia, e depois você exercer essa atividade normal. O problema é quando você fica o dia inteiro fazendo isso. Excesso sempre é perigoso, né? Vamos dar uma pausa. Olha só, Juliana Paz está com a gente, a Tati Muniz Porto Concha, Lilith Daut tá também com a gente, dizendo beijo, que Lilian, maravilhoso, gente. Amei. A Babi está dizendo que a colocação que você fez sobre ser uma ferramenta é ótima, que ela gostou muito, e que os aplicativos de relacionamentos podem ser muito mais bem utilizados. A Raíssa Nunes está pedindo um alô para Brasília. Brasília alô, com a Brasília. gente. A Natália Carolina, irmã do Rafael, está fazendo um comentário aqui. Nós estamos na era tecnológica, isso é um fato. Mas não sei se os hábitos e a mente humana conseguem acompanhar tal evolução. Me assusta ver a dependência das pessoas, hoje principalmente ao celular e à internet. Vejo hoje pessoas caminhando na rua com o celular na mão, dirigindo com o celular, no meio de amigos com o celular na mão. As pessoas não conseguem mais agir sem a exposição nas mídias sociais e acabam perdendo os detalhes do dia a dia. O que seria isso? Uma espécie de dependência ou alienação? Muito orgulho da ser mãe. Muito boa pergunta. Então, que tipo de sociedade a gente vive hoje em dia, né? Isso é uma coisa que eu sempre coloco no grupo de pesquisa, né? A gente está numa sociedade assim, extremamente consumista, né? Em que as relações das pessoas se encontram em prateleiras de supermercado, né? Metaforicamente, né? Então, o que esperar, né, de alguém inserido nessa sociedade em relação ao uso de qualquer coisa? Tá? Então, assim, é muito mais pelo contexto alienante mesmo, assim, não digo que todos são alienados, não é isso, mas o que é hoje em dia a sociedade? Tudo se resolve de uma forma muito superficial, né? De uma maneira mais efêmera, as coisas não são mais tão profundas. Os próprios relacionamentos se dão agora em níveis de gradações que vão desde os amigos com direitos a ficar com, né? Então, assim, isso é um reflexo, né, de uma sociedade. Então acaba que essa alienação capturada pela tecnologia é um reflexo disso também. Não sei se eu respondi a... Sim, é porque eu acho que fica entre o ovo ou a galinha, né? A tecnologia mudou a sociedade que usa a tecnologia de uma forma como a sociedade é, né? Isso que emerge, né, dentro da virtualidade, né, enquanto uma subjetividade, né, que está atravessada pela tecnologia, representa o social. Sim. Tá?
estamos falando em termos do Ocidente, vamos, sei lá, no Oriente, em outros lugares, como será que se coloca isso? Mas na nossa sociedade se coloca dessa maneira, mas provavelmente varia em outros contextos, né? Vai Claro, claro. O Henrique, ele tá dizendo que acredito que todos sempre ficam com dúvidas em conciliar a facilidade da tecnologia com a correria do dia a dia para o sustento da família, agregado a dar atenção aos filhos. A Marcela Silva, autores ainda discutem sobre critérios conclusivos a respeito da dependência tecnológica, mas quais sintomas vêm sendo observados pelos especialistas como sugestivos para uma dependência digital? Então, tentar responder essa pergunta. Eu já falei um pouco antes a respeito desses diagnósticos de base, né, ligados à ansiedade, e aí vai variar um pouco de cada um daqueles que eu falei. Então, por exemplo, a nomofobia é o medo de você ficar sem o celular e de você ficar offline, né? Você não ter acesso à internet. Desconectado do mundo. Então a possibilidade de você ficar sem vai desencadear transtornos, sintomas muito parecidos com pânico, como taquicardia, sudorese, taquipneia, palpitação, sudorese eu já falei, a pessoa tem uma perseveração do pensamento com ideias de ficar ou perder alguma coisa porque não está online. Então seriam sintomas ligados a isso para a nomofobia, tá? No cibercondria seria uma perseveração do pensamento com ideias recorrentes de doença, né? E você vai estar, é parecido com a hipocondria, só que você vai ficar buscando doenças na internet e buscando maneiras de se automedicar através da internet. Na cibercondria. Uma tentativa de um diagnóstico e um tratamento solitário, exatamente, né? sem você procurar um especialista. Então você vai... É um hipocondríaco que se alimenta do cyberespaço. Sim. Tá? Seria mais ou menos assim. Adora ler bula de remédio online. O cyber... Até porque hoje em dia é fácil, né? Você joga Sim. ali, você vê a bula, né? Muitas vezes Ali, informações sem a mediação de um fácil especialista, né? E é uma coisa perigosa, complicada, né? Muitas vezes chegam no consultório pessoas, não, porque eu tenho isso. Autodiagnóstico. Eu vim aqui porque eu sou borderline, ou eu sou bipolar, né? E aí você vai conversando e vai ver, não, porque eu li na internet isso e aquilo, né? E é complicado quando você apropria um rótulo desse, né? Como é que você vai conseguir suavizar um pouco isso para trabalhar? Pode correr um sério risco de virar uma identidade, né? Quando nem sempre é adequado. O cyber sickness, provavelmente todos vocês aqui já tiveram, como eu já tive também. Você fica durante muito tempo no computador, horas, e quando você sai, você tem uma certa tonteira, dor nos olhos, e pode chegar, inclusive, a uma desorientação. Você não saber onde você está, até quem você é. Tá? Pode chegar até aí. Mas a maioria das pessoas que ficou muito tempo ali escrevendo, focada, ela vai ter essa sensação. E esses sintomas podem vir até 12 horas depois do uso. Tá? Esse é o cyber sickness. Já o jogo patológico, né? E a dependência de internet, aí você vai avaliar muito mais por uma questão, todos eles também, mas pelos danos que isso podem causar. Então, assim, a pessoa já não sai mais para se socializar, ela está tendo perdas no trabalho, nas relações, financeira. Por exemplo, recentemente eu vi um caso de um rapaz que, para não sair do jogo, ele usava a garrafa de Guaraviton, né, sei lá por quê, e ele fazia xixi ali para ele não sair. Era um patinho para ele. Exatamente, para ele não parar de jogar. Então isso é patológico. Sim. Né? Isso é psicopatológico. Alguns sintomas que você falou agora são bem próximos dos sintomas de um dependente químico. Pois Porque a compulsão, ela tem... Muda o objeto, mas a compulsão tem características semelhantes, né? Hoje, a gente não tem... vamos ter acho que no CID-10 agora já deve... CID-11, né, na verdade. Já deve vir um diagnóstico mais ligados a isso. Já veio, o CID-11 está para vir. Está para vir diagnósticos mais ligados a isso. Mas hoje, pelo CID-10, que é o manual que a gente usa no Brasil, está dentro do F63, que são os transtornos dos hábitos e impulsos, que também é um diagnóstico que junta muito com dependência química. Sim. Tá? Embora a dependência seja outro. Porque tem algumas pessoas que são leigas no assunto, é o DSM-4 ou 5 que a gente está falando,
e o CID-10. Na verdade, CID é a Classificação Internacional das Doenças, é um catálogo que a gente tem ali, o código de cada uma delas. De todas as doenças. Não só de psicologia. O DSM não, é mais voltado para as doenças mentais, que a sigla está em inglês, né, que é o Diagnóstico, Estatística e Mental. E aí, esse já foi atualizado para o DSM-5, e o CID, ele está vindo agora o 11º. A gente está atualmente no CID-10, mas está para ser lançado o CID-11. Então, só para poder dar uma vazão aqui, porque tem muita pergunta ainda. Então, vamos lá. A Babi Xavier comentou que a ferramenta não pode ser uma muleta nem uma fuga. Verdade. A Raquel Silva está dando boa noite, dizendo que sabemos da importância do avanço tecnológico e dos benefícios que o mesmo também trouxe. Qual seria então alternativas de uso mais saudável, principalmente para esta geração que já nasceu imersa nesse cyberespaço? Então, eu já falei um pouco disso até, né? Como tudo na vida, a gente precisa distribuir o tempo para fazer as coisas. Então, assim, você pode usar, mas distribuir melhor o tempo. Então, eu vou até dar um exemplo. Minha filha vai me matar. Mamãe entregando a filha. Não, minha filha vai me matar. Mas eu acho que, assim, eu não posso ser uma fraude em relação ao que eu falo, né? Eu preciso ser a prova viva de que isso funciona, né? De que isso é bacana. Então, assim, de segunda a sexta, minha filha não usa o celular. Ela só tem qualquer tecnologia como computador e tal, se for para trabalho de colégio. Aí ela pode usar para trabalho de colégio e tal. Aí quando chega sexta-noite, eu entrego o celular para ela. Ela fica sexta, sábado, domingo. Se houver algum passeio no colégio, alguma coisa que envolva o social, porque para o adolescente isso é muito importante. Hoje é muito importante, né? A ferramenta digital, como outras ferramentas, ela muda a forma de linguagem, a forma de escrita, a forma de você fazer arte, de música, de tudo, né? Então, se você tira completamente, né, aí você vai trazer um problema. Então, eu limito esse uso. Então, por exemplo, ela tá de férias agora, super contente, tá com o celular. Você nem falou, tá aí online vendo, mas eu já avisei, domingo eu vou pegar de volta. Então, assim, mas ela não fica zero tecnologia. Por exemplo, ela tem um computador para ela pesquisar no Google. E ela faz isso direitinho, ela não sabe, ela olha e tá lá, ela pesquisa, ela vai ver os youtubers que ela gosta, mas aí ela fica sem o Facebook, fica sem o Instagram, fica sem o Snapchat, né? Veja tudo pra ela, né? Sim. E o WhatsApp. Então, assim, a nossa relação melhorou bastante depois que eu passei a limitar um pouco esse uso. Veja bem, isso não é uma receita. Mas em palestras recentes também que eu tenho participado e outras pessoas, outros autores que eu também tenho escutado, eles falam muito disso, que assim, a ferramenta digital, ela não pode ser uma desculpa para eu não ser mãe. Excelente. Entende? Isso não pode ser isso. Então, assim, aí o que aconteceu? No momento em que a semana teve esse gap sem uso, a gente vê filmes juntos. A gente faz coisas juntos. Um implica com o outro, né? A gente vai um implicando com o outro e tal. Então ficou assim... Ou seja, vocês se relacionam de verdade ali, né? Não é algo... Se conectam, né? Porque a conexão mediada, ela pode ser legal, mas tem que ter uma conexão direta, né? Exatamente. Então, assim, ela tem o espaço dela, ela tá usando, inclusive ela tem um jeito para usar as questões de vídeo star e tal. Engraçado que eu tava falando isso pro Rafael vindo pra cá. Eu estudo a subjetividade, né? Junto com os meus colaboradores incríveis, que daqui a pouco eu vou agradecer a todos vocês. Mas eu sou muito pouco tecnológica. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô sempre perguntando para as pessoas. Deixa eu agradecer aqui, ó, a Marcela. Eu tenho que lembrar aqui todo mundo para não esquecer. A Marcela, cadê a cola, né? Pois é, a cola agora tá para lá, mas eu vou lembrar. Marcela Silva, Raquel Araújo, Elton Moraes, Tayana Barros, Flávia Silva, Paloma Pitotti, já falei dessa? Natália Rocha, Clarissa Lopes, Simone Rocha, Mariana Lisboa, e tem mais uma pessoa, Jaqueline Lessa, não poderia esquecer, gente, viu? Lembrei todos muito de bem. Cabeça. O Elton a gente já conhece também, já teve no alguns eventos que a gente já fez, então é legal ver que... O Elton e eu tenho que falar pra vocês, esse grupo que eu tenho é incrível, incrível. Eu tive, assim, a satisfação de ter pessoas fazendo pesquisa comigo, serem realmente braços da pesquisa, que foi uma coisa assim incrível, ver os alunos envolvidos nisso, pesquisando, vamos para congresso, sabe, corremos atrás das coisas,
né? A gente está nas férias e já tem colaborador da pesquisa ligando, pô, é a nossa reunião, o que vamos fazer e tal. Então isso é muito bacana. Eles abraçaram de verdade, né? O empenho deles é incrível, você futuro. E é isso que também faz diferença para a pesquisa, né? Esse engajamento, né? Olha só, a Raíssa Nunes está perguntando qual é o limiar entre o normal e o patológico. Então, também falei um pouco disso, que não comece a afetar a vida. Aliás, para tudo na vida, tá? Eu costumo dizer em psicopatologia que é sempre assim, ó, se a pessoa estiver pegando santo dentro do terreiro, é deles. Pegou santo fora do terreiro é nosso, né? Da porta para fora é nosso. Então, assim, tudo depende do contexto. Né? Desculpe aí, não é nada pessoal, mas estou colocando, né, que tem lugar, coisas, situações que existem lugares para acontecer, né? Dentro de um contexto religioso, de um contexto cultural, tá? Mas fora disso, né, no momento de trabalho, no momento de maior seriedade, ou qualquer coisa assim, né, aí já complica. Então, por exemplo, a pessoa já não tem mais relação com as pessoas, não sai de casa. Ela já não consegue mais trabalhar porque ela está o tempo todo olhando as redes sociais, né? Ela não consegue mais nem se alimentar, nem tampouco cuidar da própria higiene, da saúde, porque ela precisa estar ali o tempo todo online. Então, assim, aí é um problema. Aí você tem um problema. Agora, se a pessoa faz um bom... Veja bem, o cara trabalha no Google. Ah, então ele tem um problema? Não, ele vive disso. Vocês entendem? Então, assim... Tem que avaliar direitinho qual é a situação. Não, a pessoa é desempregada, tá dentro do quarto, fica o dia inteiro online, não faz nada. Nada e nem tampouco interage com a família, não produz nada para si, nem se cuida. Aí a gente tem um problema. Eu acho que esse comentário combina muito com a fala do David ou Davi Carlos Santiago. Davi é meu amigo. Tenho visto o aumento de pessoas depressivas ao meu redor. Isso pode ser devido ao excesso do uso de tecnologia ou estou viajando no meu pensamento? Me ajuda aí. Não, vou te ajudar. Assim, a impressão que me causa, sabe, Davi, é que é muito mais a pessoa deprimida que usa o recurso do que propriamente ela vai se deprimir por isso. Tá? É lógico, assim, às vezes eu abro meu Facebook, tem umas mensagens ali que, assim, desanimadoras, né, de doenças e tal. Essas eu até passo rápido. Não é porque eu... Não me importe, sabe? Não é isso. Mas eu busco sempre pautar os meus pensamentos, as minhas intenções cotidianas por pensamentos mais positivos. Então, se você busca coisas mais negativas, reforça uma certa negatividade. Assim, recentemente, eu ouvi também outras trocas, né, outras conversas, falando a respeito do suicídio, né? Ah, você acha que o suicídio, ele é mais valorizado quando se fala mais dele, quando se está na internet, né? Não é por aí. As pessoas que estão mais propensas a isso, que estão mais fragilizadas para isso, é que justamente as que vão ver mais, é as que vão buscar mais. E não necessariamente, por exemplo, você pensou em dar uma olhadinha, se ninguém falar sobre suicídio, você não vai olhar. Você não faz parte do meu circuito, exatamente, né? Mas isso não quer dizer que você vai se suicidar porque você leu, você tem uma propensão, né? Você tem que estar passando por isso. Então, assim, eu não acho que dê para deprimir. Eu acho que a pessoa já está, de alguma maneira, fragilizada psiquicamente e isso vai favorecer. Você vê, eu não estou bem, eu estou me sentindo mal com alguma coisa. Vou procurar coisas que me deixem mais mal, né? Opiniões. Hoje, se você abre a internet, tem opinião por tudo. Sim. Né? E as pessoas dizem opinião assim... sem se preocupar, né? Minha rede social é igual né, de cada um. Então, assim, você vai acabar, né, se deprimindo mais, dependendo do que você procura. E uma coisa interessante é que, assim, a timeline, né, a linha do tempo, as informações que você recebe, você que faz. Porque um algoritmo lá faz uma conta daquilo que mais te interessa. Então, se você tem recebido mais coisas ruins, é melhor você rever aquilo que você tem buscado aí na internet. Não, é né? verdade, é verdade. A Tayana Barros, com a atual acessibilidade dos jovens na internet, como devemos lidar com os adolescentes e sua exposição excessiva nas redes sociais? Há um limite sem ser muito coercitivo? Então, assim, a necessidade de se exibir publicamente não vem de hoje, né? Eu lembro, assim, na minha adolescência, que tem um tempinho, não muito tempo, mas eu sou mais tia que vocês dois, né? Mas eu lembro, assim, que já existia, por exemplo, de você querer tirar uma foto íntima sua e dar pro seu namorado. E aí, quando terminava o relacionamento, o namorado fazia uma xerox e colava isso em vários lugares, né? Antigamente era assim.
Essa era a punição, né? Antigamente não tinha Facebook, era no poste. Então essas trocas, né, de fotos, de intimidade, de exposição, elas sempre existiram, né? Porque, de uma certa maneira, e principalmente entre os adolescentes, né? É um sinal de que você compartilha uma intimidade com alguém, ou que você está ranqueado um pouco mais lá numa determinada evolução, né, do seu processo e tudo mais. Então já existia. A diferença é que hoje a gente tem uma distribuição dessa informação muito maior, porque a ferramenta é ágil, tá? Então isso sempre existiu, só que agora espalha mais. Então, assim, é a mesma história, né, do pai que controla o tempo. Poxa, ele tem que estar lá nas redes sociais do seu filho, né, olhando, conversando, explicando, olha, você tem ideia do que isso aqui vai reverberar para você mais para frente? O que você acha? Mas, assim, sem ser taxativo, sem ser grosseiro, sem chegar lá e falar, não quero, né? Sem impor uma verdade também. Exatamente, você vai chegar e vai conversar, olha a sua idade, né? Isso é adequado para você? É lógico que, como todo adolescente, ele está na fase da rebelião, ele está na fase de ir contra, né, o que os pais pensam. E isso vai ter alguns furos, não tem perfeição, né? Vai ter alguns furos. E você tem que estar lá contornando esses furos. Agora, você só vai poder ver isso se você estiver lá, né? E não deixar que uma ferramenta faça o seu papel. Porque ela vai fazer, porque a informação não falta. Sim. Né? Marcela Silva, boa noite. O narcisismo seria uma forma de explicar a autoexposição nas redes sociais através do fenômeno selfie, vivenciado tão intensamente pela sociedade contemporânea? Então, vamos falar de narcisismo. Primeiro, não querendo falar de narcisismo no sentido pejorativo, né? Que é a pessoa que gosta excessivamente, né, dela mesma, embora isso não devesse ser um problema, mas pode ser para alguém. E se for demais, né? Sim. Também. Mas o narcisismo, enquanto processo de desenvolvimento do psiquismo, é muito importante. Como é que a gente começa quando a gente é bebê? Primeiro a gente se ama ali, né? Olhando as nossas partes, a gente bota o pé na boca, bota a mão na boca, né? O bebê, ele começa a investir libidinalmente nele mesmo, né? Nas partes dele. No segundo momento é que é no olhar do outro, que é nas coisas do mundo. Então, estar, né, atravessado por esse processo, isso é importante. Tem a ver com a autoestima, né? Tem a ver o famoso se amar, né? No popular. Um certo desenvolvimento. Então, o que acontece? O self, ele entra dentro desse contexto, nessa necessidade que a gente tem de aprovação, do olhar do outro, né, de resposta para esse olhar. Agora, quando isso é excessivo, novamente eu reforço, isso é um problema. Tem um cara que acho que se matou porque ele tirava tantos selfies até achar o melhor selfie dele. Aí isso é complicado. O dia inteiro, às vezes você chega num lugar, tá lá as pessoas só com seus celulares, né, fazendo uma vez ou outra. Eu cheguei aqui, eu fiz um selfie com a sua esposa, minha colega. Então, assim, né, fiz com vocês. Então, assim, tem um contexto, tem uma história, depende de você estar fazendo isso o tempo todo. Então, assim, de uma certa maneira, essa quantidade de selfies, ela dá uma certa gradação do quanto você precisa alimentar essa autoestima. Então, assim, não é 0 selfie, mas não é 1000 selfies, entendeu? É encontrar um meio termo nisso, que você também se sinta pleno, né, internamente. Não tão, quantos mais selfies você tira, o mais você necessita dessa aprovação, dessa curtida. Não é igual a história do elogio, da mulher se arruma, bota um batom vermelho, bota um vestido bonito. Você não me elogiou. Você não me elogiou, né? Não que o elogio, né, do marido, do namorado, que isso não seja importante, mas o quanto eu preciso desse elogio para me sentir bonita. E quanto mais você precisa de algo, é porque você tem algum problema nesse campo aí, até do narcisismo, né? Pois é, mas aí vai estar, é uma coisa que vem antes, e não propriamente. A tecnologia, ela é só um meio, tá? Ela é um campo, ela é uma ferramenta, onde você vai estar ali colocando as suas fragilidades. E potências também. Esse é o desafio, né? Transformar as coisas em potenciais. Estamos fazendo isso agora, estamos botando potência, né? Muito bom. Que é informação. Isso aí. O que mais aí? Rodrigo Baiman. Rodrigo Baiman. Obrigado pelas perguntas. Tem muita coisa aí. Boa noite a todos. Há dias em que eu próprio me incomodo com o uso do WhatsApp, mas é algo que eu não consigo evitar. Acho que a tecnologia é uma das grandes culpadas de sintomas de ansiedade. Então, a pessoa mais ansiosa, ela vai buscar ferramentas que de uma certa maneira dê conta disso. Assim, eu conheço pessoas que não têm Facebook, que não têm nenhuma forma de rede social.
Gente, ainda existe isso, Sim, tá? acho que entra naquilo que você falou no início, né? A atribuição da culpa a algo. Mas o olhar a si próprio, entender... a ansiedade vem de onde? Eu sou ansioso ou a tecnologia está me deixando assim? Acho que vale uma análise mais profunda sobre isso. Então, o que acontece? Se você tem uma ferramenta que ela o tempo todo te traz informações, né? Informações diversas, e você acaba buscando dentro desse leque de opções informações que te angustiem mais, você vai ficar mais ansioso. Então, por exemplo, eu acho que todos estamos de relógio no braço, não estamos? Sim. Então isso é um problema? A gente usa relógio o tempo todo. A gente tem que saber o tempo todo a hora. E quase nunca vê a hora no relógio, né? Olha no celular. Exatamente. Então assim, qual é o problema? Não é problema eu usar o relógio, é uma tecnologia. Não é o problema eu usar o relógio no braço o tempo todo e só tirar pra dormir. Às vezes nem pra dormir. O problema é eu ficar assim, ó, o tempo todo. Entende? Então assim, é um pouco isso. Então assim, pode usar, deve usar, trabalhem com isso, se divirtam com isso, amem com isso, mas tenha uma certa modulação desse uso. Tá? E acho que é importante que se há uma identificação de que está passando do ponto, né, que está gerando algum mal-estar, talvez seja a hora de procurar ajuda, né? Agora você vê, a pessoa que está ali usando muito tempo essas pixels, né, essas Sim. luzes e tal, elas afetam um certo funcionamento do globo ocular, também estimulam partes do cérebro e tudo mais. E você começa a passar mal com isso, você vai voltar. E você vai continuar. Porque você não vai querer passar mal de novo. Então isso, de uma certa maneira, também vai estar alimentando, né, o sintoma. Até que ponto eu prefiro o sintoma do que também está na vida. Né? Porque isso pode entrar nesse lugar, né? A Evelyn Alves disse que chegou atrasada e que perdeu muita coisa, mas não tem problema, depois você pode ver esse vídeo todo lá no YouTube ou mesmo no nosso Facebook. Mas ainda tem muito conteúdo aí para você poder perguntar e assistir. A Babi Xavier está dizendo que as selfies, na visão dela, são bem mais do que um narcisismo, e sim um grito de "Ei, eu estou aqui, não se esqueçam de mim". Até porque hoje, para quem está vinculado a esse mundo virtual, é difícil a sua existência fora dele, né? Se sentir vivo se você não está participando do que acontece. A virtualidade, ela é um campo de existência também, essa é a questão. Né? Legal esse comentário. Também, é você poder existir em todos os campos. Né? Você poder estar ali, mas também encontrar... Você vê, eu postei até um vídeo esses dias mostrando, né, das pessoas o tempo todo no celular e tal. Aí marca 5 jovens de se encontrar. Aí tá cada um no celular. Aí não tem sentido. Né? Então, assim, é saber... Né, que encontro é esse, na verdade? É saber que existem formas de encontro. Mas naquele momento, aquele encontro é outro. É de uma outra ordem, né? Você não precisa da virtualidade, né? A virtualidade, ela é interessante quando ela aproxima geografias, mas quando essa geografia está ali todo mundo junto no mesmo lugar, não tem muito sentido, a não ser para celebrar. Aí você faz um selfie, faz uma foto, você está com os amigos, você está feliz, está celebrando, aí é bacana. É uma ferramenta também de celebração. Sim. Né? Tem os grupos de amigos que, quando marcam encontros, hoje em dia, quando chega a determinado local, vai colocando um celular em cima do outro e ali fica. Para poder ter essa interação de forma pessoal. Olha que interessante. Hoje em dia tem trabalhos, empresas que as pessoas vão almoçar juntas. E aí quando elas vão almoçar, todo mundo bota o celular no meio da mesa, desliga e ninguém pode tocar o celular na hora do almoço. Tocar nele, né? Então, assim, interessante, porque você está ali incentivando a conversa, incentivando a proximidade. E tudo que é novo exige novos acordos de convivência. A gente está criando esses acordos ainda. Não é uma coisa que vem pronta no pacote. São 25 anos, Bruno. E a coisa ficou mais intensa nos últimos anos para cá. Sim, porque se tornou móvel. São 25 anos de internet, mas se a gente levar para o smartphone, o surgimento do WhatsApp, do Facebook, de fácil acesso no celular. Tem menos de 10. Eu acho que tem, sei lá, 5 para 10. Vocês lembram do Orkut? Eu sou do tempo do Orkut. Então, assim, é uma coisa muito recente. Então, nós estamos ainda, por isso que isso é importante, né? Que fique bem marcado. Estamos ainda desenvolvendo nossas regras de convivência virtual. Né? Então, nós agora somos responsáveis por criar essas regras. Viver em sociedade envolve isso. Envolve algumas regras. É lógico que envolvem acordos, flexibilizações, a gente poder conversar, olha, pra mim tá bom assim, pra você assim, tá? Mas tem que ter um ponto de partida. Então, esse momento agora, as pessoas que estão na sociedade nesse momento, são as grandes responsáveis por criar essa regra de convivência, de
de convivência tecnológica. Né? Tal qual o século XVIII, Revolução Industrial, aquelas pessoas tiveram ali toda uma passagem, né, de um sistema para o outro. Você vê, na era feudal, o homem era completamente voltado para a religião, para Deus, para a natureza. De repente entra o sistema fabril, esse homem se vê voltado para dentro dele mesmo e para o materialismo. E agora estamos passando por uma outra mudança. Então, assim, a sociedade precisa se adaptar. É uma outra revolução. Não é se submeter à tecnologia, porque a tecnologia foi inventada pela gente. Opa, nós somos os senhores, né? Quem faz o computador funcionar, quem faz o celular funcionar, é quem está ali por trás da tela, teclando, pensando, dando comando de voz, botando a digital e tudo mais, né? Então, precisamos agora também tomar a responsabilidade disso, de criar essas regras de convivência e ser também insistente nisso. Né? A Marta Calazans e o Carlos Henrique estão sempre com a gente nas lives, eles estão hoje também. Pessoal. Olá, sejam bem-vindos aí, Carla Rato. A Paloma Pitotti está dizendo que está presente, porque você deve ter comentado o nome dela do projeto de pesquisa. Tayana Barros também está dizendo que ama. Meninas. Clarissa Lopes, Marcela Silva, só orgulho. A Clarissa Lopes está fazendo... essas meninas. O menino também. A Clarissa Lopes está fazendo uma pergunta legal aqui. Tá. Como o seu grupo de pesquisa reflete a respeito do fenômeno digital do nudes? Que você até comentou dizendo que historicamente essa coisa de mostrar de forma, né? já existia de outra forma. E existia mesmo, se você pode ir em alguns lugares, assim, mercados de pulga de algumas cidades, você acha isso em algumas bancas, em alguns lugares lá que é vendido. Então, o nudes, né, é uma necessidade, só reforçando um pouco isso, de você querer demonstrar que você tem uma intimidade com alguém. Que há uma troca de uma intimidade e um certo patamar de evolução de um processo de amadurecimento. Ou seja, eu fiz um nudes para alguém, eu troquei um nudes com alguém, eu tenho um nudes daquela pessoa. Olha que sagrado isso, né? Eu tenho algo daquela pessoa. Então, assim, a diferença é que hoje, quando você faz isso acontece no contexto macro. E aí, uma vez colocado na internet, isso não tem mais volta, né? É diferente da xerox colada no poste, que você ia lá e arrancava. E você conseguia... Tinha um fim, né? Você conseguia esconder, né? Então, o nudes, né, ele entra bem também um pouco nessa questão do selfie, né? De uma necessidade desse olhar, mas tem essa coisa de você querer ter uma intimidade, ter algo com alguém, assim. Eu fico preocupada porque eu vejo, assim, hoje situações, por exemplo, jovens que eles têm redes de nudes. Eu até comento isso com meus alunos. Tem a rede de nudes do colégio tal, rede de nudes do outro colégio e do outro colégio. E aí, você vai conhecer a pessoa, às vezes antes de você saber sequer o nome, você já viu o nudes da pessoa, né? Troca. Meninas novas, sabe? Adolescentes, ainda menores de idade e tudo mais. Então, assim, elas estão manifestando um determinado comportamento que acontecia, né, em tempos passados, mas que agora com uma potência de divulgação maior. Então aí cabe, né, justamente a colocação dos pais, da própria sociedade, de conversar com os nossos jovens para ter um certo contorno disso. Mas assim, da potência, né, como é interessante a gente estava falando antes de começar a live, sobre a potência, o tempo, né, que às vezes a gente divulga algo aqui e rapidamente o negócio se espalha. Tem uma potência de divulgação muito grande. A gente não tem mais controle disso. Nenhum. Agora, o que eu estava pensando, é uma provocação, é que será que também aí não tem uma questão de que está tão mais fácil expor o corpo do que expor o conteúdo? Não conteúdo intelectual, eu digo profundidade. As relações parecem que estão muito mais fáceis nesse campo em que eu fico pelado fisicamente, mas eu não fico pelado na minha alma. Será que isso se reflete nessa multiplicação de nudes? Isso, obrigado. Hoje, por a gente ter essa possibilidade, né, de poder mostrar isso de forma mais ampla, acaba que isso aí torna um veículo para isso, né? Agora, sim, essa necessidade de expor a imagem, nossa, eu fico lembrando das propagandas de antigamente, né? Imagem não é... Sede não é nada, imagem é tudo, né? Lembra dessa propaganda? Era do Sprite, que é o contrário. A imagem não é nada, sede é tudo. Não era o contrário, não? Não, imagem não é nada, sede é tudo, porque ele fala de beber o Sprite. Isso, então. Quando essa propaganda, ela fala disso, ela está justamente fazendo uma crítica à sociedade da época, que era uma sociedade muito de imagem. E nem era uma época, se eu não me engano, que a tecnologia estava tão presente assim. Sim. Então, essa necessidade de colocar a imagem já é alguma coisa que também vem de muito tempo, né? De você querer
ser uma celebridade, né, instantânea, Sim. de você querer ser conhecido. É lógico que algumas pessoas elas conseguem isso com mérito e muito trabalho e conhecimento, mas tem outras que querem isso porque querem, né? Ou seja, a sociedade do espetáculo, né? De você querer aparecer. Então, hoje, todo mundo pode ser famoso, né? Todo mundo pode ser conhecido. Né? Basta você chegar ali, você tem um tema interessante, você colocar um programa engraçado, você colocar alguma coisa que seja principalmente atrativa aos jovens. Você acaba que você se torna muito conhecido. Muito mais do que você chegar ali com um conteúdo mais rebuscado, intelectual, ou que até um conteúdo que venha realmente, efetivamente a fazer uma mudança significativa, né? Do que você vai ter um conteúdo mais superficial. Sim. Mas esse também produz mudança, tá? Mas não são mudanças, no meu ponto de vista, tão efetivas. Mariana Couto, acho interessante a necessidade das pessoas se mostrarem felizes o tempo todo nas redes sociais. É um lugar favorável aos que querem aparentar ser o que nem sempre são, onde podem dar vida aos seus personagens. É uma afirmação aí. Então, na internet você pode ser aquilo que você muitas vezes gostaria de ser e não consegue ser. Ou você é tímido, ou você não encontra espaço, ou você não tem oportunidade de poder ser aquilo. Então é um veículo, né, em que você pode ser. Como, por exemplo, no teatro também. Sim. É a oportunidade de você poder vivenciar emoções e sentimentos que você não poderia vivenciar cotidianamente. Né? E é um processo uma outra ferramenta. que pode ser positivo a partir do momento que você usa ele para se conhecer ou para se inventar também, né? Acho que vale aí pensar se não tem algo de bom no meio disso. Raíssa Nunes, temos visto os casos de youtubers colocando conteúdos que influenciam crianças e adolescentes. Por consequência, tem crianças e adolescentes morrendo ou se machucando. Os youtubers seriam responsáveis ou os pais dessas crianças que não estão acompanhando os conteúdos vistos por seus filhos? E se os pais vigiarem, não interferem na privacidade? Acho que ela está colocando aí uma balança, né? Assim, qual é o limite entre você vigiar e qual é o limite de ser invasivo, né? E se essa influência aí dessas atitudes das crianças é da responsabilidade de quem faz o conteúdo dos pais que não vigiam. Então, importante pra gente começar. Tudo aquilo que a gente fala, né, da boca pra fora, a gente passa a ter responsabilidade pelo aquilo que a gente falou. Essa live aqui, somos todos responsáveis pelo aquilo que estamos, né, colocando, como das pessoas que estão comentando. Então, a partir do momento que você produz uma fala a respeito de alguma coisa, você está produzindo um conhecimento, você é responsável por isso. Sim. Então, eu vejo que o youtuber também tem a parcela de responsabilidade nisso. Agora, quando você cria um filho num ambiente em que já fica bem claro que há uma distribuição de tempo, de que há um tempo da família, que há a importância de você sentar junto, que é tão natural que não fica parecendo que você está vigiando, né? Vigiar punitivamente ou coercivamente é quando você já tem uma situação instaurada e você vai correr atrás do prejuízo, né? Então, quando isso é feito de uma forma natural, uma família aberta que conversa sobre as coisas, nossa, eu converso sobre tudo com a minha filha, tudo, não tem tema tabu, me perguntou, eu tô respondendo, né? É aquela história, eu fui psicólogo, né? Ela tá muito certo. Ela tá totalmente errada. Sei, eu tô trabalhando pra ver se tá certo, né? Tô trabalhando pra isso. Mas você tem que estar o tempo todo avaliando isso. Estar junto, né? Eu procuro tentar entender. Hoje mesmo, foi hoje de manhã, ontem de manhã, tava minha filha me ensinando como é que eu ouvia música ao mesmo tempo que eu navego. Porque isso pra mim era de um enigma incrível, eu não sabia. Ela... Mãe, senta aqui que agora eu tô com tempo, né? Inverteu um pouquinho. Isso. Aí eu, tá bom, só vou esquecer. Eu falei, não, tá bom. Aí sentei com ela, fiquei ali um tempo, ela me explicando. Eu falei, então eu quero ouvir esses áudios. Aí aproveitei, mamãe gostava de ouvir isso aqui e tal. Eu falei, essa aqui é a mãe do tipo de música que você ouve agora, né? Eu tava baixando uns áudios da Madonna. Eu falei, a Madonna veio antes de todas essas aí. Aí ela começou a ouvir. Começou a ouvir também e virou um momento nosso. E aí eu passei a entender de uma ferramenta que ela usava. Então, eu baixei até o Snapchat, que eu nem sei usar, mas eu tenho lá. E ela me explica alguma coisa, me ensina a usar os filtros e tal. Então, você poder interagir também, né? Quando não existia tecnologia, a gente não sentava a brincar com os nossos filhos? A gente não sentava... pequenininho para brincar de casinha, mas na frente a gente montava quebra-cabeça, depois jogava xadrez e até a vida adulta jogava buraco, carta, não sei o quê. Você não tinha uma interação de brincar, mesmo que fosse um jogo adulto? Então é mais ou menos por aí.
é a Natália Não é Carolina. receita de bolo não, tá, gente? Ó, são tentativas que eu venho fazendo e tenho tido alguns resultados. A Natália Carolina está dizendo que a internet, através da mídia social, pode ser chamada de uma máscara para algumas pessoas? É uma pergunta que ela faz. Pelo que vemos no dia a dia, as pessoas não sabem dialogar ou muitas das vezes não têm coragem de expor suas opiniões. Concordo. E utilizam da internet um meio para fazer a sua opinião chegar às pessoas, a famosa indireta. As pessoas expõem a todo tempo os seus conflitos. Eu de verdade não entendo o que isso representa. Então, eu vou te dizer para você o que eu acho que representa. A impressão que eu tenho, muitas vezes, é que principalmente as redes sociais, elas se tornaram um divã. Né? E um divã econômico, de você procurar realmente uma ajuda especializada, né? Então eu vou ali na internet, eu vocifero todas as minhas lamentações, meus mal-estares, assim, tudo que eu não gosto, se eu me magoei, se isso, blá, blá, blá. Ok, você esvaziou, você botou pra fora, mas e aí? Você trabalhou o que levou você a estar nessa situação? Porque nós somos agentes da nossa própria vida, a gente não é vítima da vida não, embora a grande maioria, né, vai pensar assim, a gente é agente e passivo da nossa própria vida, né? E quando passivo das nossas escolhas. Então, assim, o que eu tenho visto é muito isso, se tornando um lugar de economia, de uma certa economia psíquica, né? Então, assim, eu sou uma brava defensora do tipo assim, você vai ali, curte o que você gosta, comenta uma opinião, mas não expõe a sua vida. Sabe, já me deparei com situação, eu tô morrendo, vou matar, adeus, pessoas. Por quê? Né? Vamos antes disso, é lógico, é um sinal de desespero, é um sinal de sofrimento, é para chamar atenção, é para mobilizar a gente em ajudar, ok. Mas há outras formas de você poder estar fazendo isso. Então, assim, a impressão que eu tenho, qual o nome dele? Qual o nome mesmo? Foi a Natália Carolina. Natália Carolina. Ah, sua irmã? Então é isso, a impressão que eu tenho é que virou uma certa economia psíquica de você investir num processo psicoterápico que é doloroso. Que é muito doloroso, não é fácil. As pessoas não querem ter trabalho. Não sei se também seria não ter trabalho, às vezes tem desconhecimento nisso também. Existe todo um tabu que envolve a nossa profissão, ainda até hoje, que psicólogo é maluco. Né? Mas eu não me referia a procurar psicólogo, não. Me refiro à acomodação e simplesmente poder abrir o Facebook e descarregar. As pessoas poderiam, às vezes, procurar outras pessoas para conversar. Amigos, não estou falando de psicólogo. Mas, às vezes, é muito mais simples você conectar direto daqui para cá do que você colocar isso como forma de diálogo. Então, mas isso é um pouco do que eu falei da economia psíquica. Sim. Assim, é mais fácil. Sim. Resolve momentaneamente. É quase uma mesquinharia psíquica, né? Não, mas aí... é por sua conta. É por sua conta. Mas o que eu te digo é o seguinte, às vezes você abre o computador e vocifera os seus sentimentos, as suas angústias, e momentaneamente você se sente bem. Sim. Como se você tivesse atingido ou alguém ou alguma coisa e aquilo deu um sentido pro seu sofrimento e tal. E se você não tem conhecimento do que é um processo de análise, uma indicação de alguém e tudo mais, você vai ficando por ali. Só que o que acontece? Repete, você vai repetindo aquele mesmo problema várias vezes. Aí chega uma hora que você vai entender, né, que ok, as pessoas podem também eventualmente não ser legal, mas por que eu procuro sempre essas pessoas? E aí é onde você, não, então eu quero uma outra referência. Eu quero me mudar nesse sentido, ou me trabalhar nesse sentido, para que eu busque, para que no meu radar, para que no meu olhar, eu veja outras figuras na paisagem, que eu estou vendo aquelas. Né? Então, assim, eu acho que também tem um pouco do desconhecimento, tem um pouco do medo de se conhecer. Gente, vocês sabem disso, não é qualquer coisa, né? Você entrar no processo de análise é sofrido, é chorar, é você arrancar a própria pele, se ver por inteiro, né? Não é algo fácil, mas você não vai ficar repetindo mais as mesmas coisas. O Rodrigo Baiman, ele está dando um feedback sobre o comentário anterior dele, agradecendo por terem abordado o pensamento dele, por termos abordado o pensamento dele. Eu que agradeço. E que realmente fazemos algo por já estarmos ansiosos. Mas ainda assim ele acredita que a tecnologia agrave de alguma forma o processo de ansiedade e dá parabéns pelo debate. E a gente concorda com ele, né? Se você já tem um quadro, a tecnologia pode multiplicar isso, mas é preciso tratar o quadro
e não só a tecnologia, né? Jogar querosene no fogo. Você imagina, Rodrigo, você tá num dia que você acorda desanimado, mal-humorado. Aí você abre a sua timeline do Facebook e você só vê desgraça. Você só vê desgraça, pessoas falando mal das outras. Não estou dizendo que tudo seja isso. Mas se naquele dia, porventura, a sua timeline estiver mais impregnada dessas informações, vai realmente potencializar a sociedade, vai fazer com que você se sinta desesperançado, às vezes até deprimido. Então, pode sim, mas de uma certa maneira tem aí uma fragilidade, né, uma tendência que ajuda a expressar isso. Por que nem todo mundo que come doce desenvolve diabetes? Por que nem todo mundo vai ter câncer se for exposto a alguma radiação? São tendências, tem tendências que são biológicas, tendências que são psíquicas. A Marta Callas está te dando boa noite. Boa noite. Está te dando parabéns pela explanação. Obrigada, Marta. As pessoas que não possuem ou não participam das redes sociais, podemos dizer que seria medo da exposição ou por não darem conta de administrar a própria vida no meio virtual? Pela velocidade da informação? Se puder falar um pouquinho sobre isso, manda um beijo também. Então, Marta, tem vários motivos para você não participar, entendeu? Não sei se por não saber lidar com isso, administrar pode ser um deles. Tem pessoas que têm coisas na vida que não querem que as outras saibam, né? Tem pessoas que têm receio do quanto isso pode mexer com a própria vida. Então, assim, existem vários motivos, né? Hoje em dia, são poucas pessoas que não usam alguma forma de tecnologia, tá? É bem raro. Existe, como eu falei pra vocês, que eu conheço, mas é bem raro. Então, os motivos eles poderiam ser diversos, sabe? Em relação a isso. É difícil listar um só, né? É difícil porque, assim, como é uma ferramenta que você usa para muitas coisas, você usa para se socializar, você usa para pagar conta, você usa para gerir a própria vida, o que levou a pessoa à decisão de não usar? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem grosseiro nesse sentido. Eu recentemente passei a usar aplicativo bancário no celular, porque eu tinha uma fantasia, que não é só uma fantasia, de que se eu botasse meus dados bancários no celular, que eu poderia ser roubada, né? Aí alguém me disse que na Apple era muito difícil, né, no iPhone conseguir e tal. Aí eu fui abrindo um pouco a minha mente, comecei a usar, mas eu demorei muito, eu pagava minhas contas, sabe como? No caixa. Eu só confiava em ir ao caixa. Então você vê, era uma questão minha. Depois eu passei a confiar no caixa eletrônico. Então, quer dizer, as pessoas já pagam as coisas por aplicativo de celular, sei lá há quanto tempo. Então, eu levei uma resistência muito grande, né, a virar e fazer isso. Então, assim, cada pessoa vai ter uma história. Tem pessoas que, por exemplo, tiveram relacionamentos através da tecnologia e se frustraram nesses relacionamentos. Aí param de usar. Então, normalmente, quando vai parar de usar, tem a ver com alguma defesa. Sabe? Alguma forma com que a pessoa não saiu bem naquilo, ou não saiu bem em outras situações que se assemelham àquilo, aí ela vai criar uma defesa para usar. Assim, essa seria a minha opinião. Muito bom. Tiago Magalhães também com a gente. Um abraço, Diego. Abraço. Flávia Silva. A Babi Xavier, quando você falou da rede de nudes, ela falou assim, é como ir à praia de nudismo? Tipo, não, ainda é pior do que isso, porque ali você vai ver as pessoas posando, né, e mostrando as partes mais... Tem uma sensualização, pelo menos uma tentativa de, né? Tem uma tentativa de você querer ser íntimo da outra. Eu acho que na praia de nudismo eu nunca fui, mas já ouvi falar, as pessoas estão lá meio que à vontade, né, uma coisa mais relaxada, né? Meio do naturismo que se fala, né, mas diferente, é bem diferente. Pedro Ricardo, boa noite. Não é o Pedro. A Larissa tá invadindo o Facebook do Pedro, do namorado dela, Larissa Fogos. Vamos lá. Queria dizer que o que me incomoda muito o uso dessas redes sociais, como o Facebook, para o julgamento das nossas atitudes. Virou uma necessidade postarmos fotos para provar que fizemos uma viagem, um jantar, uma festa. Se não tiver status de relacionamento visível, então não tem relacionamento. É o nosso currículo, virou nossa identidade. O que não estiver no Facebook não é verdade. Gostaria de saber até que ponto essa exposição virtual pode influenciar em nossa vida real. Então, você acabou de falar que o que não está no Facebook não é verdade. Como também você pode criar uma situação para que pareça que ela é verdade, né? Então você pode manipular isso de diversas maneiras. Hoje, a nossa sociedade está passando por uma grande transformação. Estamos no momento de transição, né, da criação dessas regras de convivências. Então me parece que muito mais essa questão, eu fotografo o que eu como, eu ponho a minha viagem, eu faço selfie com os amigos, eu dou check-in onde eu estou.
isso é muito mais um fenômeno dessa cultura, da cultura digital, do que propriamente um problema psicopatológico, tá? Uma coisa é você fazer isso o dia inteiro, outra coisa é você fazer isso eventualmente. Eu acho que é muito mais uma característica do nosso... É uma nova forma de se relacionar. Exatamente. Ó, da mesma maneira que, por exemplo, hoje a própria linguagem... Qual é a linguagem primordial inicialmente na tecnologia digital? Foi a escrita. Com isso, beijo virou BJ, várias palavras foram... Obrigado, BG, valeu. Palavras foram mudadas e tal. Da mesma maneira, a forma com que você se representa através da imagem também vai mudar. E vai se adequar a um novo tipo de sociedade, a uma nova subjetividade. Esse é o ponto, né? Existe uma subjetividade nova que está emergindo. Não tão nova, porque ela é balizada em alguns aspectos do passado, mas a maneira com que ela se manifesta é nova porque a tecnologia, o ambiente, o campo, a ferramenta é novo e é ágil. Então, assim, nós precisamos adequar os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas necessidades a essa agilidade. E sabendo que essa agilidade e essa penetração no tecido social traz consequências, né? E você vai ter que lidar, como tudo na vida, tá? A gente tem que lidar com essas consequências. Uma vez uma pessoa me perguntou no Instagram... Não sei se eu respondi. Qual era a minha opinião sobre postar fotos. Instagram é uma rede de fotos. Que ela estava numa viagem internacional e ela estava meio em dúvida se postava ou não. E eu falei como eu lidava com as minhas fotos, que pra mim hoje, quando eu compartilho algo nas redes, é exatamente porque eu não tenho a chance e a oportunidade de estar com as pessoas que eu gostaria e falar, olha, fui pra tal lugar, olha só essa foto aqui, porque é isso que faziam quando eu era criança. Pegavam um álbum de fotos e mostravam para as pessoas. Hoje não se tem mais isso. Antigamente era assim, se recebia os amigos em casa pós final de semana de viagem para mostrar as fotos da viagem. Sim. Recebiam seus amigos pós-casamento para poderem ver o vídeo e os álbuns do casamento. Então, hoje em dia... As coisas só estão sendo readequadas, né? Exatamente. Né? Os nossos anseios estão sendo formatados, né, para esse espaço. Excelente. Priscila Ribeiro também com a gente. Boa noite. Boa noite. A Neinha Ferreira, mãe do Rafael, está aqui dizendo que até as refeições são expostas no Facebook. As pessoas postam na hora que acordam até a hora de dormir. São os excessos aí, né? E aí a Larissa, né? Que está invadindo o Facebook do Pedro. A invasão de Facebook também é um tema legal, né? Eu gostaria de saber também... É vontade de ver essa live, viu? Gostaria de saber também sobre o uso de aulas em PowerPoint e grupos de Facebook e WhatsApp por professores e alunos do ensino básico. Esses métodos já são usados amplamente nas faculdades sem grandes problemas. E nas escolas? Isso poderia influenciar no aprendizado das crianças e do adolescente? Então, assim, é a maneira com que isso vai ser usado, né? Por exemplo, a gente já usa, eu uso PowerPoint, eu uso filme, eu uso apresentação, já uso várias tecnologias na minha aula, eu gosto. Acho que quando você traz uma imagem, é como se você explicasse um conhecimento, você fornecesse um conhecimento em palavras e você desse uma imagem. Tipo, ó, a flor tem tantas pétalas, é vermelha, assim, eu pum, boto a flor. Ou seja, eu confirmo, né, e solidifico aquele conhecimento. Então, eu acho interessante você trabalhar com imagens e a tecnologia, ela te ajuda bastante nisso, né? Os grupos de faculdade em WhatsApp, quando são para transmitir informação sobre trabalhos, discutir temas, também acho eles muito interessantes. Vocês querem ver só estava pensando também sobre isso, uma forma com que a tecnologia se insere no ensino hoje em dia são as aulas à distância, as faculdades à distância, né? Que quando bem usadas, são super interessante. Imagina, eu estou aqui, eu gostaria de fazer uma faculdade de engenharia de software, não sei aonde, não tenho tempo, mas eu queria muito, eu tenho conhecimento, eu sou bom na minha área. Eu vou lá, né, e vou fazer. Então eu acho que nesse aspecto, a questão da aproximação da geografia, eu trouxe a possibilidade, né, de um ensino que estava lá distante para mim aqui. Então esse é um bom uso. Agora, por exemplo, você tá lá usando o telefone o tempo todo no meio de uma aula, né, não prestando atenção, usando aquilo para avacalhar o colega que está ali no momento, sei lá, com o dedo no nariz, ou o professor que mostrou, levantou a saia ali, apareceu, aí não é legal, né? Aí você está fazendo uma outra coisa. Agora, quando bem inserida, e o exemplo das faculdades à distância, é isso, né? Porque eu acho que uma base para essa discussão é a questão do que é respeito, do que é limite, do que eu posso, do que eu não posso fazer, qual é o acordo. E em cada ambiente, seja ele virtual ou real, você precisa estar atualizando essas regras e esses acordos, né? Que eu acho que é o que você está... Pelo menos foi o que eu entendi de pano de fundo para essa nossa live de hoje.
A questão, Bruno, as pessoas querem alguma coisa que venha pronta, com manual. E não tem, gente, regra. Convivência social, viver em sociedade, infelizmente não tem manual ainda. A gente tem que criar isso. E é um processo de eterna invenção, por isso que a tecnologia não para, porque a gente está sempre buscando novas ferramentas, novos meios de se aproximar, de conseguir realizar coisas, e não tem fim, né? Provavelmente essa live daqui a uns 20 anos vai estar totalmente ultrapassada, porque a gente não vai estar falando de celular e de notebook, vai ter alguma outra coisa aí. Provavelmente assim, a nossa próxima live, né, vai ser sobre sistemas operacionais, né? Lembrando do filme Ela, né? Exato. Hoje, ninguém se deu conta, mas a gente já usa um sistema operacional no celular que é o Siri. Quem tem iPhone, o Siri é um sistema operacional. Você vai para o Siri, você me ama? Ele diz, eu amo você. Tem gente que acredita. Exatamente. Então, mas na frente, a gente vai estar se relacionando, o futuro é esse. Né? É com esse tipo de tecnologia. E a gente vai estar fazendo uma live sobre uma outra coisa. Como é que será se apaixonar, né, por um sistema operacional ou por um robô? Que né? já até teve uma reportagem recente no Japão, não sei se você viu, de que os japoneses estão trocando as esposas por robôs. Exatamente. E elas têm ali uma certa sensibilidade e tal. As séries interessantes, né? Black Mirror, Westeros, estão abordando essas coisas. Então, assim, não é à toa, né? Já começou a mostrar aí na frente alguma coisa aí que vai... em breve o futuro vai nos evolução, dar. E a gente vai ter que se adequar. Aí, todas as regras que foram criadas para agora vão precisar ser repensadas e adaptadas a uma nova situação. Sim. O tempo todo a gente está aí, passando por essa lapidação. Viver uma Remodelagem, eterna negociação, né? Uhum. Bom, a Lorena Dalbello está dizendo que tem boas lembranças das aulas com você e que Obrigada. fazíamos relatórios e anamneses dos personagens dos filmes, que talvez você propusesse. Exatamente. Assim, nós não temos em sala de aula a oportunidade, né, que Freud tinha de trazer uma paciente, né, uma paciente histérica, quando você está de volta, não temos isso, né? Então, o que eu proponho para eles? Vamos trazer esse paciente. Esse paciente em questão esse personagem em questão é o paciente de vocês. Vamos fazer a anamnese dele, vamos avaliar. Muito bom. É uma ferramenta, né? Isso também é uma ferramenta, né? Sim. Com certeza. Gente, o nosso tempo aqui já estourou. A gente agradece muito a participação de todos. Pede sempre que curtam a nossa página no Facebook, Motiva Consultoria para Psicólogos. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, Motiva Consultoria para Psicólogos. E que curtam a página e visitem o site da Paula. Eu tenho um site, que é paulamuniz.com.br, e também tem um blog, que é paulamuniz.wordpress.com. Então, vocês querendo depois fazer qualquer pergunta, coloca aí embaixo da live que eu vou compartilhar. E quero muito agradecer as meninas e o menino do meu grupo de pesquisa, que são incríveis. E eu não estaria aqui podendo falar com tanto empoderamento, trazendo tantas informações, se não fosse também o trabalho de vocês, ó. Obrigada. Teve só mais um comentário que eu acho que vale a pena a gente ler, porque eu achei engraçado. É a Larissa, eu acho, que invadiu lá o Facebook. Ela disse, obrigada, pessoal, vocês são os melhores. Amo essa professora linda. E sobre eu invadir o Facebook alheio, seria interessante falar em privacidade. Meu namorado não sabe o que é isso. Muito bom, muito bom. Fica aí uma sugestão de tema para uma próxima live. Uma última pergunta aqui. Vocês acreditam, da Drica Reis da Silva. Vocês acreditam que a tecnologia pode ser também o motivo da falta de respeito e o aumento da violência no nosso dia a dia? Última pergunta polêmica. Então, é uma facilitadora, né? Na medida que ela possibilita ali, né? A exposição disso, ela possibilita você poder ofender as pessoas muito mais rapidamente, né? Aquela série 13 Razões para Quê, né? Tudo começa ali a partir de uma foto no celular, né? E aí começa um bullying, né? Que é uma forma de violência, e aí vai levando a menina para aquele problema todo até chegar ao suicídio. Então, assim, ela facilita, dada a agilidade dela. Mas, assim, eu queria que ficasse na mente de vocês, porque eu vou repetir isso porque eu acho importante. Sempre fica uma demonização em cima da internet, tá? Se já sabemos que ela é uma ferramenta ágil, se já sabemos que ela tem um poder de pulverizar a informação em meio à sociedade, então vamos pensar um pouco a respeito das consequências disso. Agora, bem recentemente, novas legislações estão sendo criadas para crimes digitais. Então, ou seja, regras que estão sendo criadas para justamente adaptar esse comportamento.
Novamente, e não a está reabilitação, adaptado ainda. E não está adaptado porque é recente. 25 anos. É um jovem. A internet é um jovem, né? É uma jovem, na verdade. Então, assim, estamos ainda em processo de maturação, né? De adaptação a essa nova ferramenta, a esse novo espaço. E é sempre bacana a gente poder refletir sobre esse uso, aspectos positivos, negativos, como tudo na vida. Eu amei estar aqui, adorei esse espaço de poder falar, eu amo falar dessa pesquisa, acho bacana que as pessoas possam conhecer mais do trabalho, se empoderar dessa informação e muito bacana. E para nós foi agradeço a todos. É um prazer, a Motiva, mais uma vez, que agradece o convite aceito pela Paula Lessa, que prontamente aceitou e, enfim, está aí compartilhando de tantas informações valiosas. E eu não posso deixar de falar que sábado agora, nosso curso Falando em Público e Vencendo a Timidez vai acontecer a partir das 13 horas. Essa é a última semana para as inscrições. No dia o valor vai estar um pouco diferente, né? vai estar atualizado. Então até sexta-feira a gente está com os valores menores. Então o contato para que façam as inscrições é por e-mail, motivacontato@gmail.com, ou também pode utilizar o telefone. Meu telefone é 97253-2610. Nós aguardamos o contato de vocês. Usem as redes. Esse né? que é o curso com o Leandro da Mata? É o curso com o Leandro da Mata, ele é professor de teatro e ele também é psicólogo. Mas Leandro da Mata eu conheço, incrível, recomendo. Sim, como eu falei nessa semana, o curso não é só para psicólogos. Algumas pessoas me perguntaram, isso é para qualquer profissional que queira aprimorar suas habilidades em falar em público. Então, gente, muito obrigado por estarem com a gente. Uma boa noite para todo mundo e até semana que vem. Isso, a gente continua na semana que vem com uma outra live. A gente agradece novamente a Paula. Em breve vão estar aqui embaixo a descrição do site, os contatos da Paula, para quem quiser tirar mais informações individualmente. A gente agradece muito vocês. Eu vou ter que levantar para poder fechar ali a live. Então, obrigada, tchau, gente. Obrigado pela participação de todos e até a próxima.